Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, queremos te agradecer por essa noite, Senhor, maravilhosa, Pai, na tua presença, Pai. Abre os nossos ouvidos, Pai, nos desliga desse mundo lá fora, Pai. Nos desliga do nosso trabalho, nos desliga do nosso lar, Senhor. Nos desliga dos problemas, Senhor, que trouxemos até aqui, Pai. Que possamos nos concentrar na tua palavra, Pai. Que essa tua palavra possa estar nos transformando, Senhor, de dentro para fora. Que ninguém que entrou aqui, Senhor, com um peso maior do que pode carregar, ele saia carregando esse peso, Pai. Mas que seja trocado contigo, Senhor, porque tu és aquele, Senhor, que troca de lugar conosco, mesmo sem nós merecermos, Pai. Isso eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, povo de Deus. Todo mundo dormindo, graças a Deus. Mas hoje vai acordar todo mundo. Hoje nós vamos falar sobre um tema maravilhoso, talvez o tema que eu mais gosto de falar. Vamos falar sobre o poder da oração. Quem aqui acredita que a oração tem poder? Uma pessoa só, duas? Nossa paróquia está precisando orar mais, viu? Mas assim, essas pessoas que disseram, que levantaram a mão dizendo que crê no poder da oração, têm orado? Será? Mas eu creio que ora. Eu acredito que a nossa igreja ora, porque não seria possível a gente fazer o que nós estamos fazendo sem oração, sem a intercessão do nosso Deus maravilhoso, sem a mão dele sobre essa paróquia. Era impossível a gente estar avançando da forma que nós estamos avançando. Mas nessa noite eu quero meditar sobre o poder da oração. E eu estava meditando durante essa semana, na verdade, na semana passada, sobre a oração na nossa vida. E assim, qual a parte da nossa vida em que a oração está entrando? Será que realmente nós somos pessoas que temos o hábito de orar, temos o hábito de entregar as coisas na mão do Senhor e crer que Ele vai fazer as coisas? Ou a gente apenas ora quando as coisas estão ruins? Será que a gente tem o hábito de orar antes de iniciar alguma coisa? Ou a gente espera tudo cair sobre a nossa cabeça para começar a orar? Eu creio mais nessa segunda parte, tá? Porque eu até me incluo também, porque nem sempre eu coloco as coisas diante de Deus quando tudo está bom. Isso é normal na nossa vida. Nós somos seres humanos, né? Quando tudo está bom, a gente tende a só curtir a onda. Mas quando tudo está ruim, a gente tende a procurar aquela pessoa, aquele amigo que nunca falha em nos socorrer, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas assim, a verdade é que nós não fomos treinados para viver pela fé. Nós nunca aprendemos que é através da fé que o mundo se move, é através da oração que as coisas mudam, que as coisas tomam um novo rumo. Nós fomos ensinados a estudar, a crer que o poder do nosso próprio braço vai fazer a diferença nesse mundo. Quando a gente nasce, os nossos pais tentam colocar na nossa cabeça que você tem que estudar para você ser alguém, você tem que fazer isso para você ser alguém, você tem que se esforçar para ser alguém, você tem que fazer mais do que os outros porque você já nasceu numa família pobre, então você tem que dar 2 vezes mais do que aquelas pessoas que nasceram num berço mais privilegiado. Ou não foi assim? Comigo, pelo menos, foi assim. Você precisa estudar para passar no concurso público, você precisa estudar para ser alguém. E tem razão. E isso é normal e isso é uma realidade. Se a gente não se capacitar, se a gente não estudar, realmente as probabilidades de nós vencermos na vida vai ficar muito mais difícil do que para aquela pessoa que realmente se dedicou, que estudou, que fez por onde ter um futuro digno, né? Mas nós, infelizmente, somos ensinados que precisamos estudar, que precisamos confiar em nós mesmos, que precisamos ser autossuficientes, que não podemos estar dependendo de ninguém, mas não fomos treinados a orar, a crer também que a oração pode mudar totalmente uma situação. Eu conheço pessoas no meu meio próximo mesmo que não estudaram, que não têm nem o 2º grau completo e hoje vivem muito bem por conta de uma oração.
Você vê as bênçãos caindo sobre os ombros dele, sem ele nem se mexer. Isso também já aconteceu no nosso meio, assim como já aconteceu comigo. Quem aqui não tem um testemunho de bênção que aconteceu na sua vida sem você nem sonhar, sem você nem pensar, do nada caiu do céu? A gente precisa aprender a viver pela fé. Essa é a verdade. Nós precisamos crer que nem tudo que a gente está vendo realmente é a realidade. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra principados e potestades na região celestial. E então, como é que eu posso batalhar? Como é que eu posso conseguir algo na região celestial? É através das armas espirituais. E uma das armas espirituais que a gente pode conseguir algo, a gente pode lutar para vencer um obstáculo, é através da oração. Só que existem alguns obstáculos, porque não é fácil você viver da fé. Nunca foi fácil, nem nunca vai ser fácil. Quem aqui pode dizer que eu oro e as coisas ficam fáceis? Quem pode aqui dizer que eu vivo pela fé e é fácil? Nilma e Alexandre, é fácil viver pela fé? É bem difícil, não é não? E meu pastor, Edmar, é fácil viver pela fé? Só a graça de Deus. Não é fácil viver pela fé. É extremamente difícil viver pela fé. E eu trouxe aqui 6 motivos para ilustrar isso, para mostrar a vocês que não é fácil viver pela fé. São 6 coisas que vêm para nos desmotivar totalmente na vida pela fé. São coisas que vêm para dizer, é melhor tu confiar no teu braço, porque pela fé tu não vai conseguir não. Aí meu pastor Bernardo foi muito usado ali quando ele disse, quando alguém lhe disser que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que é melhor você parar, siga em frente, porque viver pela fé não é fácil. Mas o primeiro motivo são as dúvidas e as incertezas. A fé muitas vezes exige acreditar em algo que nós não podemos ver. Afinal, isso é a fé, né? A fé é crer naquilo que nós não podemos ver. Mas isso é fácil para a gente? A gente foi treinado a crer naquilo que a gente não pode ver. A gente foi treinado para crer naquilo que eu vejo, né? Quem aqui vê o bolso vazio e diz, eu vou ali na padaria agora e no caminho eu vou ser abençoado com uma sacola de pão? É muito difícil, mas eu conheço pessoas que, quem conhece aqui vai lembrar de quem é, que disse, eu não peço nada aos homens, mas eu peço ao Senhor, e a provisão vem do nada na porta de casa e chega a provisão. Isso é viver pela fé. É crer naquilo que a gente não vê e as coisas do nada chegam na porta de casa. Mas isso é um dificultador. Nem todo mundo vai ter essa visão. Nem todo mundo vai conseguir crer naquilo que não vê. Porque é muito mais fácil eu utilizar a força do meu próprio braço. O segundo motivo que desanima as pessoas a viver pela fé é a pressão social, porque em um mundo que é cada vez mais secularizado, depender da fé pode levar a pressões sociais. Martinho Lutero dizia, a oração é a respiração da alma, nos conecta com Deus e nos enche da sua paz. Mas quem aqui consegue ter paz no ambiente de trabalho? Porque dizer, eu vivo pela fé é muito bom, mas quando eu chego no trabalho que ninguém entende o que é ser cristão, o que é ver um problema e dizer, eu preciso orar para tomar essa decisão, e você está inserido nesse meio. Será que é fácil viver pela fé? Quando a gente está no meio de pessoas não crentes, na nossa família, no nosso trabalho principalmente, dentro da faculdade. Será que é fácil a gente viver pela fé no meio secularizado? Muitas vezes a gente vai esfriando, né? Porque essas pessoas vão sufocando a gente, em vez da gente ensinar eles a viver pela fé,
nós somos sufocados, a nossa fé é sufocada e a gente começa a entender que, poxa, realmente eu preciso lutar para conseguir as coisas, em vez de orar para que as coisas aconteçam na nossa vida. E isso é em tudo. Quando eu falo no meio familiar, quando eu brigo com meu marido, com a minha esposa, as pessoas vão logo dizer: se separa dele, se separa dela, esse homem, essa mulher não é para ti. Enquanto eu vou dizer: não, mas Deus há de fazer a obra. O mundo não entende, não. O mundo não entende essas coisas, o mundo não entende o que é viver pela fé. Viver pela fé é muito difícil. Mas o terceiro motivo são os conflitos internos, porque a luta entre a autossuficiência e a dependência de uma força maior pode causar conflitos. John Wesley dizia: Deus não faz nada exceto em resposta à oração de fé. Quantas vezes dentro de nós mesmos nós dizemos: eu tenho fé, mas quando chega na hora do vamos ver, a gente diz: eu realmente não tenho fé não. Porque é difícil você ver uma conta para vencer amanhã e você dizer: o Senhor proverá. Você já sai procurando, né? A quem emprestar, a quem pedir emprestado, a quem pedir um empréstimo, quem pode me ajudar, se é um familiar, se é um banco, se é um agiota, sei lá quem é. Viver pela fé é complicado. Aí a gente começa a se perguntar, né? Será que realmente Deus existe? Será que realmente eu escutei a voz de Deus? Ou será que foi uma voz que veio da minha própria mente? Ou será que era apenas um desejo do meu coração? Ou será? Vai vir vários será no nosso coração quando a gente decide viver pela fé. Porque viver pela fé não é fácil. Isso nos lembra que a fé exige humildade e aceitação de que nem tudo está sob o nosso controle. Nem tudo está sob o nosso controle. E isso é o que mais faz as pessoas deixarem de viver pela fé. Porque a gente gosta de ter o controle na nossa mão, né? A gente gosta da segurança. Quem aqui escuta aquela frase: vai que eu te mostrarei ao longo do caminho aonde tu precisa chegar? A gente quer saber para onde a gente tem que ir. E isso é normal. As coisas precisam fazer sentido na nossa mente. A gente precisa ter noção de segurança. Mas nada é seguro quando a gente decide viver pela fé. Nós estávamos indo para Goiânia domingo passado. Guto estava lá dirigindo, mais ou menos 100 km por hora, né? Que o nosso bispo disse logo: olha, a velocidade é 100 km. Barrou ele logo no pezinho. Aí, logo após, Dona Vânia disse: vamos orar agora, né? E Guto disse: eu sou o único que não vou fechar o olho. Mas viver pela fé, por incrível que pareça, é você entrar em um carro que você não sabe para onde vai, a 100 km por hora, e fechar o olho para orar e crer que quem vai fazer é o Senhor. Quem vai guiar o carro, quem vai guiar o barco, ou seja lá o meio de transporte que você está, vai ser a mão de Deus. E eu não estou dizendo que a gente precisa fazer essa prova do Senhor não, tá? Mas eu estou dizendo que fé é isso. É você entregar a sua vida na mão do Pai e dizer: vai, Pai, me leva para onde tu quiser. Porque pode ser que tudo pareça que está capotando na minha vida, mas eu tenho fé que eu vou chegar lá onde tu queres que eu chegue. Fé é isso. O quarto motivo são as provações e adversidades, porque a vida na fé não é isenta de problemas. Na verdade, muitas vezes a fé é testada através das provações. Charles Spurgeon disse: nós precisamos de ventos e tempestades para exercitar a nossa fé, para arrancar o ramo podre da autodependência e nos enraizar mais firmemente em Cristo. Aquele que vive pela fé, ele está isento de tempos normais, de ventos gostosos, mas ele está
para viver sempre no meio de um furacão. Mas eu digo a vocês que vai ser o furacão mais gostoso que vocês vão passar. Porque quando ele passar, porque ele passa, os ventos tortuosos passam. Porque a gente não nasceu para viver no deserto, não. A gente nasceu para passar pelo deserto. E quando você passar, você vai dizer: esse Deus é maravilhoso. Esse Deus, Ele me fez passar pelaquela prova. Eu não imagino como eu passei. Eu não sei como eu fiz para passar. Mas o Senhor sabe, porque eu passei pela provação. E é necessário o cristão passar pela prova, porque é isso que vai nos tornar mais fortes. E lá na frente, quando você olhar a prova do irmão, você vai dizer: isso é só um ventinho, isso vai passar. Eu estava falando com o Guilherme essa semana, não sei se ele ligou para a Jane essa semana, mas ele estava felicíssimo, e ele disse: bem que tu disseste, daquele jeito, chorando, né? Que ele não fala sem chorar, ele é feito Berna. Ele disse: meu irmão, bem que tu dissesse que ia demorar, ia doer, mas ia passar. Passou, e eu estou vivendo o melhor momento da minha vida, eu estou vivendo momentos de glória. Graças a Deus, naquele sábado, você foi lá em casa e nós oramos juntos. Isso é o poder da oração. Quem ora vê as coisas diferentes. Naquele momento, ele estava no meio de um furacão. Enquanto isso, eu rindo, como sempre, que eu não paro de rir, né? Eu dizia: meu irmão, vai doer, mas vai passar. Vai demorar, mas vai passar. Relaxe, tenha força, vai passar. E isso eu disse com tanta fé, porque eu creio nesse Deus maravilhoso. Eu creio que quando a gente se coloca no lugar de oração, realmente as coisas passam. As coisas passam. O vento para, porque esse nosso Deus é maravilhoso. Ele acalma o vento, assim como ele fez naquele barquinho lá no meio do mar. Em quinto lugar, vem a necessidade de discernimento, porque a fé requer discernimento para distinguir entre o que é certo e o que é errado, para tomar decisões sábias. John Stott afirmou: devemos permitir que a palavra de Deus nos confronte, perturbe a nossa segurança, mine a nossa complacência e destrua os nossos padrões de pensamento e comportamento. Nós precisamos nos debruçar nessa palavra, porque a gente precisa aprender a escutar a voz de Deus. Quando eu cheguei aqui, eu orei para que a voz do mundo se calasse na nossa mente, para que a gente pudesse ouvir a voz de Deus nesse culto. Mas a verdade é que no dia a dia nós escutamos tanto barulho, são tantas vozes que a gente mal consegue distinguir a voz de Deus. Mas no momento em que você não souber o que é a voz de Deus e a voz do mundo, tenha certeza que aqui dentro só existe a palavra de Deus. Porque aqui não contém a palavra de Deus, aqui é a palavra de Deus. Abra sua Bíblia e você com certeza vai conseguir distinguir o que é a voz de Deus e o que não é a voz de Deus. Em sexto lugar, temos a dependência de Deus. Existe algo mais difícil do que depender de Deus? Para muitos, depender da fé significa confiar plenamente em Deus e em sua vontade, o que pode ser difícil quando o resultado não sai do jeito que a gente pensa. Quantas vezes nós já não oramos pedindo algo e se passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e o que a gente pede não acontece. Como é difícil a gente esperar uma promessa que parece que nunca vai chegar, que parece que nunca vem, e parece que Deus não está ouvindo a nossa oração, e parece que a gente precisa jejuar mais, que a gente precisa se ajoelhar mais, que a gente precisa mais e mais.
John Piper, o apóstolo, o discípulo, o pregador do amor, ele disse: orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e ajudará da melhor forma. Meu irmão, minha irmã, se você está orando e a resposta da sua oração ainda não chegou, comece a pedir ao Senhor para que Ele toque no seu coração, que Ele faça com que o seu coração se ligue com o coração dEle. Hoje nós temos um benefício maravilhoso, nós temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, e a promessa é que Ele iria revelar o coração do Pai ao nosso coração. A promessa é que Ele nos ensinaria a orar como convém, que Ele nos ensinaria a pedir conforme o coração de Deus. Então peça: Senhor, liga o meu coração com o teu coração, Pai, para que eu peça as coisas que estão no teu coração, e aquelas coisas que estão apenas no meu coração, Senhor, conforta, Pai, para que eu possa aceitar a tua vontade para a minha vida. Tentem fazer essa oração perigosa. Existem orações que eu digo que são orações perigosas. Eu vou dar um exemplo lá no finalzinho, não é agora não, de oração perigosa. Mas essa de tentar ligar o seu coração com o coração de Deus, talvez seja a oração mais perigosa que você pode fazer. Porque quando nós ligamos o nosso coração com o coração de Deus, a gente vai perder o chão. Porque não vai existir mais chão para eu andar com os meus pés. O chão que eu vou pisar vai ser o chão da presença de Deus. E os pés que vão pisar nesse chão vão ser os pés de Deus que irão guiar os nossos passos. E essa é uma das orações mais perigosas que você pode fazer. Mas que não fique apenas nas minhas palavras aqui, eu trouxe 3 exemplos que estão escritos na Bíblia sobre o poder da oração, sobre pessoas que confiaram que só Jesus poderia mudar a vida deles. E eu trouxe aqui para a gente meditar também em cima delas, tá? A primeira passagem é sobre a mulher do fluxo de sangue, que está lá em Marcos 5, de 25 a 28, e conta: a certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido com muitos médicos e desperdiçado tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Prestem atenção agora, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, eu sararei. Uma pessoa que pediu a todo mundo que tinha o que pedir, a todo tipo de médico ela tinha visitado, e ela pediu: doutor fulano de tal, me cure. Fui lá no Hospital Português: doutor, me cure. Fui lá no São Marcos: doutor, me cure. Fui no laboratório farmacêutico: me cure. Procurou cura em todo canto. Mas um dia ela ouviu falar que as pessoas que chegavam perto de Jesus eram curadas. Então, nesse momento, eu quero lhe dizer: se você tem algo que você precisa, que você já procurou, já bateu na porta de todo mundo e não conseguiu, só Jesus pode resolver para você. Porque aquela mulher, ela apenas tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada. Mas qual foi o desafio? Havia 12 anos que ela havia gastado de sua vida tentando bater em todas as portas possíveis. Será que nós não estamos fazendo igual a ela? Estamos procurando solução em todo canto, mas não estamos colocando diante de Deus o nosso desejo. Será que realmente nós estamos orando? Aquele encontro
daquela mulher com Jesus resolveu toda a vida dela. A gente também precisa ter um encontro com Jesus. A gente precisa se encontrar com Ele, porque só Ele tem a cura para nós. O segundo encontro é sobre uma mulher cananeia, que está lá em Mateus 15, do 21 ao 28, que diz: partindo Jesus dali, retirou-se para o lado de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha a fé dessa mulher. Quando fala aqui de uma mulher cananeia, naquele tempo isso não era normal, porque o povo escolhido de Deus não era esse. Ela não fazia parte das promessas de Deus, ela não conhecia Jesus, ela cria em tudo menos nesse Deus que nós cremos. Mas muitas vezes é assim. Muitas vezes a gente vê uma pessoa num bar, a gente vê uma pessoa que a gente diz: só Jesus na causa. E realmente, só Jesus na causa. Porque tem gente que não adianta, a gente coloca em reabilitação, a gente faz isso, faz aquilo, a gente leva para o lugar certo, e aquela pessoa tende a ficar fugindo e voltando para o mundo, e voltando para o mundo, e voltando para o mundo. E só Jesus, Ele tem a cura. Mas é necessário a gente fazer como essa mulher fez. De joelhos ela disse: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ela continuou dizendo: a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu com palavras. Às vezes a gente tem problema com os nossos filhos, às vezes a gente tem problema com os nossos maridos, às vezes a gente tem problema com o tio, com a mãe, com o pai, seja lá com quem for, mas a gente fica apenas dizendo: só Jesus na causa. A gente precisa fazer como essa mulher que disse: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o meu tio está endemoniado, ele não sai de dentro daquele bar, porque o meu filho está tão envolvido com pornografia que ele não consegue deixar. O meu filho já foi internado 3 vezes, 7 vezes, 10 vezes por causa do abuso de drogas e ele não consegue deixar. O meu filho, ele já queimou tudo. Eu só tenho agora esse teto para morar, mas ele já vendeu tudo para comprar droga. Mas a gente não ora como deveria. A gente não se achega na presença do Pai para dizer: tende piedade de mim. Eu não aguento mais. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais onde procurar. A gente precisa procurar a solução no lugar certo. E naquele debate, Jesus disse: não é certo que eu tire a comida dos meus filhos para jogar os cachorrinhos. E tamanha fé, e tamanha humildade daquela mulher que disse: mas Senhor, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem ali no chão. E Jesus disse: dentro da minha igreja não existiu fé assim como a tua. Então, por isso, seja curada. A nossa oração deve ser regada de fé. A nossa oração tem que ter tamanha fé para que mova o coração de Deus. Porque já aconteceu na Bíblia de Deus querer fazer algo e através da intercessão, com fé, o coração dele mudou. Então, meu irmão e minha irmã, peça com fé, crendo que você já recebeu, porque você há de receber o que você está pedindo. A terceira palavra é sobre o centurião romano, que está lá em Mateus 8, de 5 a 13, que fala:
Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Mais uma pessoa aqui que não fazia parte do povo de Deus, que ao ouvir falar, talvez seja eu ou você que está ouvindo essa palavra hoje, que está ouvindo falar que alguém tem poder de mudar a situação. Faça como esse centurião que disse: Senhor, eu preciso de uma cura para o meu servo, Pai. Só Tu podes fazer. E Jesus disse: vamos lá. E ele disse: Senhor, eu sou tão sujo, tão pecador. Na minha casa, tu não vai encontrar um altar para o Deus de Israel, mas tu vai encontrar vários altares. E esses altares podem ser aquelas coisas que a gente dá prioridade em nossa vida: o dinheiro, o trabalho, a ascensão dentro do trabalho. O que é que está tirando o nosso tempo? O que é que está sendo o nosso Deus? Porque nós somos uma fábrica de deuses, né? Tudo para nós é prioridade. E a palavra diz: aonde está o teu coração, esse será o teu Deus. Mas esse Deus, ele não olhou para o que estava dentro da casa daquele centurião, mas olhou para a fé dele. Então essa também deve ser a nossa oração. Senhor, eu sei que eu sou sujo e miserável. Senhor, eu sei que eu não sou digno que Tu entres em minha morada, mas dize uma palavra só, porque eu tenho experiência com isso. Eu sou líder, e quando eu digo ao meu liderado: vai lá e faz, ele vai e faz. Quando eu digo: vem e faz, ele vem e faz. Foi isso que o centurião romano disse. E Jesus mais uma vez disse: não encontrei no meio do meu povo tamanha fé como essa que tu disseste. Então vai, que o teu servo será curado. Esse Deus que nós temos é maravilhoso. Nós precisamos aprender a orar como convém. Nós precisamos colocar fé nas nossas orações. Por último, eu quero trazer um testemunho da vida real aqui. Cristiane vai saber do que eu estou falando. Semana passada, quando eu voltei do retiro de casais, foi maravilhoso lá. Mas eu entrei em um propósito e eu convidei as meninas a entrarem também nesse propósito. O que é que aconteceu? Nós chegamos lá no retiro de casais, estava tudo maravilhoso, tudo lindo, tudo perfeito, como deveria ser. E eu tratei aquilo ali como uma festa. Mas no sábado nós tivemos um momento de oração às 5 da manhã e desceu sobre nós a palavra de que muita gente lá estava em guerra espiritual. Muita gente que chegou lá estava com o casamento falido já. Muita gente estava lá pela misericórdia de Deus, não estavam bem e já fazia anos que estava vivendo um casamento de fachada. Naquele momento nós oramos, intercedemos por esses casais. À noite, após o jantar, tivemos mais um momento maravilhoso em casais. E nesse momento recebemos mais uma vez uma palavra. E através dessa palavra tivemos mais um momento maravilhoso de oração. E depois desse momento de oração, uma dessas pessoas se levantou e disse: eu quero ser liberto da pornografia. Imagina vocês, uma pessoa se levantar no meio de um encontro de casais, onde teoricamente só existia pessoas de igreja, ele se levantar dizendo isso. E nesse momento nós oramos por ele, perguntamos se ele queria aceitar Jesus naquele momento, e ele aceitou Jesus naquele momento. Mas não acabou aí, tá? Porque existem orações perigosas que foram feitas lá. E nós dissemos: Senhor, ajuda-nos, Senhor, a sair daqui com casamentos restaurados.
No domingo, um dos casais que estavam conosco abriram o verbo lá dizendo: eu estou vivendo esse casamento falido que foi falado aqui. Eu preciso da oração de vocês. E aquilo me perturbou mais uma vez. No caminho de retorno da Paraíba para cá, eu vim em estado de oração e o Senhor disse: entra num propósito. O propósito será o seguinte: vão ser 3 dias de jejum e oração. Vocês jejuarão durante esses 3 dias. E no primeiro dia vocês meditarão sobre a pessoa de Deus. No segundo dia vocês meditarão sobre a pessoa de Cristo. No terceiro dia vocês meditarão sobre a pessoa do Espírito Santo. E às 10h30 da noite vocês orarão em unidade. Vocês não imaginam o que aconteceu. Eu não contei a Cristiane ainda. Eu fiquei de contar, mas não contei. Mas no primeiro dia, aparentemente nada aconteceu. Mas no segundo dia, o mundo caiu sobre a cabeça daquela mulher. Tudo que tinha para acontecer de errado aconteceu no começo do dia, no começo da manhã. E eu tinha dito: você vai sofrer na terça-feira como Jesus sofreu. Porque é necessário que o cordeiro pereça. É necessário que apanhe calado. É necessário. E ela apanhou calada a terça-feira inteira. Mas ainda na noite da terça-feira, a bênção começou a cair do céu. Um emprego que não se procurou, uma ligação que não se pediu que chegasse, chegou ao telefone dizendo: venha hoje que nós estamos precisando de você e você já está contratado. A partir dessa ligação, aconteceu uma conversa entre aquele casal. Uma conversa onde foi colocado todos os pontos nos is. Eu preciso que você tome conta disso, eu vou tomar conta daquilo, agora não terei o tempo para fazer aquilo, eu preciso que você tome conta daquilo. E foi ajustado aquele casamento, naquele momento de conversa. Tudo que existia de guardado foi colocado para fora e uma reconciliação aconteceu. Mas não acabou por aí. No terceiro dia, e agora isso é inédito, tá? Porque essa mesma palavra eu falei lá em Goiânia no domingo passado, mas não teve o desfecho, porque o desfecho aconteceu hoje. Essa pessoa ligou para mim ontem à tarde e começou a me contar o que estava acontecendo na vida dela. A briga que aconteceu, batidas na mesa, ia ter agressão física inclusive, e eu comentei que talvez tivesse agressão física. Houve agressão física, os casais foram chamados e o marido daquela mulher estava de lado dela defendendo ontem. Esse Deus é maravilhoso. E eu tinha dito a ela: no dia do Espírito Santo, nós vamos fazer uma oração perigosa. E hoje eu copiei para ela: olhe o que eu lhe disse naquele dia. Você vai estar fazendo uma oração perigosa. Na oração tinha dizendo: Espírito Santo, eu abro o meu coração para tu entrar e tirar tudo aquilo que não te agrada. A partir dessa briga que existiu ontem, coisas saíram da vida dessa pessoa. E muito mais coisa vai sair. E hoje foi dia de trabalhar com ela o perdão. Eu disse: você precisa perdoar. Porque Jesus apanhou e morreu calado. Assim como você fez naquele dia. Você apanhou e morreu calada. Mas Jesus, Ele perdoou todo mundo naquele mesmo dia. Você pediu a ajuda do Espírito Santo em oração. Você agora precisa limpar o seu coração. Não adianta você dizer: vem Espírito Santo, limpa o meu coração, e enche ele de mágoa. A oração, ela tem esse poder. E é por isso que eu amo o ministério de oração e intercessão.
porque é através dele que a gente vê o sobrenatural acontecendo no meio da igreja. Não existe você ver o sobrenatural sem ser a partir de uma oração perigosa. O sobrenatural só vai vir na sua vida a partir do momento que você disser: Senhor, eu me submeto ao que Tu queres para a minha vida. Senhor, eu vou me submeter ao que Tu quiseres fazer na minha vida. Entra no meu coração e tira tudo aquilo que não Te agrada. Entra no meu coração e tira tudo aquilo que é querer apenas do meu coração e coloca dentro do meu coração o querer do Teu coração. Nós precisamos nos submeter à soberania de Deus, porque o querer dele é muito maior do que o nosso querer, e o que Ele quer para as nossas vidas é muito maior do que nós possamos ter sonhado um dia. Deus quer fazer maravilha na vida de cada uma dessas pessoas que aqui estão, e na minha vida também, mas isso só vai acontecer quando eu abrir espaço para Ele fazer o querer dele na minha vida, porque Ele não chega derrubando porta não, Ele chega dizendo: vamos até a tua casa, deixa eu entrar na tua casa, e se tu deixar eu entrar na tua casa, eu entrarei e cearei contigo, e te mostrarei maravilhas, coisas inefáveis, que a tua mente, por mais criativa que seja, tu nunca imaginou que poderia acontecer na tua vida. Mas Ele só vai fazer isso se nós deixarmos Ele entrar e fizermos a oração perigosa, que é: Senhor, faz tudo conforme a tua vontade, e me ajuda a não me segurar, a não me agarrar naquilo que é desejo apenas do meu coração. Faz com que eu possa abrir mão do meu querer, Senhor, para que o Teu querer se faça presente na minha vida. Essa é a oração mais perigosa. Isso é viver perigosamente. Isso é viver por fé. Vamos orar mais uma vez. Fechem os seus olhos, baixem a cabeça, sintam-se à vontade. Se quiserem ficar em pé, se quiserem pular, se quiserem gritar, se quiserem fazer o que quiser, façam. Vocês estão na casa do seu Pai, e vocês agora têm a oportunidade de fazer a oração mais perigosa da sua vida. Senhor, nesse momento, Pai, eu abro mão de tudo que eu sou, para que Tu faças, Senhor, o Teu querer na minha vida, Pai. Nesse momento, Senhor, eu abro mão de todos os meus sonhos e dos meus planos, Senhor, para que os Teus planos façam parte da minha vida, Senhor. Nesse momento eu abro mão, Senhor, de tudo que eu sou, para que eu seja tudo o que Tu queres que eu seja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo nesse momento caia sobre a Tua igreja, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa fazer morada dentro do Teu povo, Senhor. Que o arrependimento venha, Senhor. Que a necessidade de Te pedir perdão, Senhor, que a necessidade da Tua graça, Senhor, faça parte do nosso viver, Senhor. Que a Tua vida se misture com a minha vida, Senhor. Que seja feita aqui na terra, Senhor, como já é aí no céu, Senhor Jesus Cristo. Que os Teus planos, Senhor, jorre, Pai, possa cair sobre a Tua igreja, Senhor. Que haja cura, Senhor, que haja libertação nesse momento, Senhor. Que o poder do Teu Espírito Santo, Senhor, que já se move aqui nesse momento, Pai, seja sentível, Senhor, seja audível, Senhor, que seja visível, Senhor. Abre os olhos espirituais da Tua igreja, Senhor, para que possam ver a guerra espiritual que está acontecendo nesse momento, Senhor. Que essa Tua igreja possa testemunhar, Senhor, em curto tempo, Senhor, as maravilhas que Tu estás fazendo em nosso meio, Senhor, através da oração perigosa que estamos fazendo neste momento, Senhor. É isso que eu Te peço nessa noite, Pai, crendo que já foi dado, Senhor, em nome de Jesus. Amém.